Sejam bem-vindos ao seu canal Histórias Diferentes, com o episódio Deus intervindo na história. Deus conduz a história interferindo quando o rumo é danoso para a humanidade e seus objetivos. Hoje temos a Torre de Babel, que significa confusão de línguas, como fato a ser analisado de forma diferente. A literatura secular atribui como um mito, uma mentira. Lógico que os arqueólogos não iam achar os vestígios de uma torre com a placa indicatória, Torre de Babel. Cremos e pensamos diferentes. A Bíblia é nossa regra de fé e prática. Sabemos também que a Torre de Babel nunca foi construída totalmente. Deus, vendo que a união da humanidade levaria a uma consequência científica, o acúmulo de conhecimento, danosa para os seus planos, porque tudo que o homem intentasse fazer, ele faria e fará, se nada acontecer. Mais uma vez decorrido poucos séculos do dilúvio, o povo já adorava outros deuses e não buscavam a orientação e nem cultuava ao Deus verdadeiro. O mal proliferava violentamente. Sabemos que no dilúvio, Noé era temente a Deus, mas sobre os seus filhos, esposa e noras, nada é mencionado. Podemos deduzir que foram salvos por intermédio de Noé, obedecendo os ditames da cultura pré-diluviana, e que seguiu também após o dilúvio, por muitos séculos, sociedade patriarcal. O que fez Deus intervir é que o acúmulo de conhecimento levaria a humanidade a fazer o que quisesse. A torre era o de menos. Ela nunca chegaria ao céu. Deus sabia disso e nem era propósito dos construtores. O propósito era manter o povo unido. Essa união contrapunha com os planos de Deus. Não a união, mas os rumos religiosos desta união. Ignoravam a Deus e cultuavam diversos deuses. Isso era danoso. A arqueologia não nega a existência da construção da torre, porém atribui a outros povos, comparando-a a uma espécie de zigurate, construção em andares com acesso externo por escadas e no seu topo um santuário a deuses. O que eles não podem negar é a multiplicação de línguas. Essa intervenção divina continua ressoando através dos séculos até os nossos dias, como se fosse um vírus. Na atualidade, encontramos no bioma amazônico tribos indígenas ainda não contatado pela civilização, falando um dialeto totalmente desconhecido, bem diferente do tupi-guarani encontrado pelos portugueses no ano de 1500. Atualmente a Torre de Babel está reconstruída totalmente. Vamos explicar, mas antes vou dizer que, se for da vontade de Deus, Ele bagunça tudo. Isso é um fato. Mas não acredito que fará. Agora é final dos tempos, cumprindo o que está escrito na Bíblia. Na época da construção da torre, Deus ainda não tinha muitas coisas
tinha muitas coisas a serem feitas para a conclusão do seu projeto. A Bíblia fala, enquanto esse evangelho do reino não for pregado a toda criatura, se separarmos o evangelho do reino do evangelho da graça, isso já aconteceu por 2 vezes. Porém, se olharmos com um olhar único, evangelho do reino e graça, o mesmo evangelho, isso ainda não aconteceu. Mas temos que considerar um terceiro aspecto, o olhar de Deus. Quando perguntado a Jesus quando ocorreria a sua segunda vinda, ele disse que só o Pai sabia. Portanto, qualquer data estabelecida pelo homem é falsa. Pensar, podemos. Pregar ou afirmar, jamais. Outro fato que a Bíblia também relata é que quando houver paz e segurança, sobrevirá repentina destruição. Acredito na soberania de Deus. Ele faz acontecer o que ele quiser, mas se depender do homem, o mundo nunca acaba. Porque desde Caim e Abel, o homem vive em guerra ou rumores de guerra, agora mais acentuado. Voltando à nossa Torre de Babel, para encerrarmos, ela tem uma estrutura perfeita. Hoje ela tem uma estrutura perfeita. A torre, a internet, interligando todo mundo instantaneamente. E está no topo do céu, com seus satélites de distribuição. O templo, com seus cultos politeístas, está no cume desta torre. No momento, quando colocar no YouTube esta mensagem, que é de Deus, milhões de outras mensagens pagãs, falsas, blasfêmias proferidas contra Deus e etc., também serão postadas. Tudo isso acontece no templo, instalado no topo da torre, os satélites, atingindo corações de crianças, jovens e pessoas desavisadas, caindo como abelha no mel, na perdição eterna. A Torre de Babel nunca foi tão real como agora. Lembre-se que Deus está protelando a volta de Jesus para que você seja salvo, mas no final ele abreviará pela multiplicação do pecado e da falta de fé. Isso para não perder os que já são salvos. Que Deus nos abençoe e dê aos ouvintes deste vídeo entendimento para aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Obrigado por tudo. Se você gostou, deixe o seu like, aperte o sininho de notificações e compartilhe para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Obrigado e amém.